Sob a proteção de Deus e havendo o número regimental, declaro aberta a nossa reunião. Convido todos presentes para que em pé possamos ouvir o hino nacional brasileiro. Solicita a secretária, vereadora Rose Delegado, fazer a chamada dos vereadores e vereadoras. Tá. 34ª Sessão Ordinária, 5 de novembro de 2018. Vereadores: Anderson do Gás. Presente. Fernando Branco. Presente. Dr. Fernando Pediatra. Joyce Quirino. Marcelão. Presente. Marquinho. Presente. Sessão Queiroz. Presente. Doutora Rose Delegada. Presente. Vital Guimarães. Presente. Coloco em discussão a ata da 33ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes desta Casa. Ata aprovada. Solicito à secretária fazer a leitura das correspondências recebidas. Correspondências. Ao excelentíssimo senhor Vital Libério Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho, comunica alteração de tarifa sobre serviços de esgoto. Senhor presidente, como é de conhecimento de Vossa Excelência, a partir de dezembro de 2018, a Copasa iniciará a cobrança pelo serviço de esgoto tratado, que vem prestando à população de Bom Despacho. Nesse sentido, encaminhamos anexa a comunicação que está sendo enviada a todos os proprietários, residentes ou locatários beneficiados pela entrada em operação da estação de bombeamento, Areias, com as informações sobre esse procedimento. Esclarecemos que a prestação do serviço de esgotamento sanitário pela companhia está de acordo com a Lei Federal 11.445 e com o contrato de programa assinado entre este município e a Copasa, conforme audiências públicas realizadas em 26 de 8 de 2009, além de aprovação pela Câmara Municipal 21 de agosto de 2007, pelo meio da Lei Autorizativa Municipal número 2068/2007. Os valores das tarifas praticadas pela Copasa são definidos pela Agência Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ASAI. Atenciosamente, Daniel Antunes Neto, gerente do Distrito Regional de Bom Despacho.
Projetos apresentados. Projeto de Lei 51/2018, de autoria do chefe do Executivo, que institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial no município de Bom Despacho. Projeto de Lei 52/2018, de autoria do chefe do Executivo, que dispõe sobre a criação de bolsa de ajuda de custo para os cargos de médico regulamentados pela Lei 2649/2018. Projeto de Lei 53, de autoria do chefe do Executivo, que autoriza o município de Bom Despacho a ceder servidores públicos municipais ao Lactário, Posto de Puericultura Menino Jesus, Santa Casa de Bom Despacho. Os projetos serão encaminhados para as comissões competentes para análise e parecer. Indicações apresentadas. Doutora Rose, delegada, solicito fazer a leitura de sua indicação. Boa tarde, senhores vereadores, presidente dessa casa, público presente, internautas. Indicação para hoje é uma só, mas bem genérica. Indica ao prefeito municipal que seja elaborado um plano de ação após este período chuvoso para fazer os reparos dos buracos das ruas e avenidas que foram danificados em nossa cidade, principalmente no último fim de semana, em decorrência das chuvas. Justificativa. Circulando pelas ruas e avenidas dessa cidade, constatei que várias delas apresentam vários buracos, o que prejudica inclusive a fluidez do trânsito, que se encontra impedido em várias áreas. Sei da impossibilidade dessa obra durante esse período chuvoso, no entanto, posteriormente, tal obra será necessária. E nós sabemos ainda das dificuldades com relação aos repasses de recursos que não vem sendo feito, mas, tão logo seja possível, atender à sociedade. Obrigada. Vereador Anderson do Gás. Indica ao secretário de Obras uma placa de pare na esquina das ruas Conceição Maria Silva com Gustavo de Paula Lopes, um quebra-mola na rua Gustavo de Paula Lopes, operação tapa-buraco na rua Chico Bernardino, bairro Morado do Sol, atrás da Improveta. Vereador Fernando Branco, solicito fazer leitura de suas indicações. Senhor presidente, boa noite aos colegas, boa noite ao público presente. 3 indicações para hoje, senhor presidente, bem simples também. Eu tenho verificado ali que na Praça Inconfidência as lâmpadas estão ficando acesas durante o dia, pedindo a manutenção ali na praça, na verdade não Praça da Inconfidência, Praça Padre João Heffels, né? Acho que é isso. Outra, em caráter de reiteração, né, senhor presidente, as chuvas desse final de semana demonstraram que nós vereadores já falamos várias vezes, né? Precisa limpar o canal da Avenida Doutor Roberto, né? O prejuízo foi para o município, né? E para quem mora na região, né? Nós pedimos aqui, eu e outros vereadores já para limpar o canal e, infelizmente, foi preciso uma chuva torrencial para provar o que a gente vem dizendo aqui. É necessário fazer essa manutenção. E terceiro, senhor presidente, também uma placa de proibido para estacionar ali, onde era o armazém não, né? Era o antigo açougue do Denísio, né? Na esquina da Conselheiro Guerra com a Avenida das Palmeiras, aquela rotatória ali, senhor presidente, uma placa de proibido para estacionar. Vereadora Seção Queiroz. Senhor presidente, caros colegas, público presente, internautas, boa noite. Minhas indicações de hoje são 3. Minha primeira indicação, indica ao secretário de Obras o recapeamento da rua Rosa Araújo e recuperação da obra da rede de esgoto feita recentemente no bairro São Geraldo. Justificativa. A referida rua encontra-se intransitável, principalmente após as chuvas, onde se formaram grandes valas e buracos. Minha segunda indicação, indica ao secretário de Obra a limpeza e a capina da rotatória na rua Faustino Teixeira, esquina com rua Pio XII, bairro São Francisco. Justificativa. A referida rotatória encontra-se com mato alto que potencializa o aparecimento de insetos e animais peçonhentos, prejudicando a todos os moradores do entorno. Minha terceira indicação, indica ao secretário de Desenvolvimento Social que verifique a viabilidade de dar suporte para vários andarilhos que se encontram acampados próximo à rodoviária
para retornar às suas cidades de origem, caso possível. Justificativa. Há mais de um mês, esses andarilhos estão fazendo de abrigo a Praça da Estação, próxima à rodoviária, o que vem causando grandes transtornos aos moradores do entorno, comerciantes, como também a população em geral que utilizam a rodoviária, tornando-se preocupação por parte de todos, vistos que essas pessoas têm indícios de consumirem drogas e bebidas alcoólicas, colocando a população em risco. Muito obrigada. Vereadora Joyce Quirino. Boa noite a todos os nossos internautas que nos acompanham, colegas, público presente, meu boa noite a todos vocês. As minhas indicações de hoje, senhor presidente, são 3. Indico ao secretário de Meio Ambiente que notifique o proprietário do lote, localizado na Rua La Paz, ao lado do número 387, para realizar a capina, construção de passeio e muro. Justificativa. Essa é uma reivindicação dos moradores. Reiteração da indicação ao secretário de Obras e Construção de um quebra-molas de cascalho no início do asfalto que dá acesso ao povoado do Mato Seco. Justificativa. Também é uma reivindicação dos moradores do povoado do Mato Seco. E indica ao secretário de Meio Ambiente a poda das árvores e limpeza da Praça Irmão Albuquerque. Justificativa dos usuários e moradores. Muito obrigada. Vereador Marcelão. Boa noite, senhor presidente, público presente, caros colegas. Minha indicação vai ao prefeito municipal, que verifica a possibilidade de o Corpo Bombeiro atender a chamada pelo 193, originados por telefone celular. Justificativa. Atualmente, o número 193 só recebe ligação originadas por telefone fixo. Vereador Marquinhos. Boa noite a todos presentes, aos internautas que nos acompanham. Tenho apenas uma indicação ao assessor para o desenvolvimento de engenho e povoados. Indico o patrulhamento da estrada que dá acesso ao povoado do Bom Retiro, o Corgariado, Vilaça. Essas estradas são linhas de leite, então um atoleiro danado com essas chuvas, são vários trechos que precisam ser cascalhados. Só isso, muito obrigado. Requerimentos. Anderson do Gás. Requer da secretária de Meio Ambiente pedido da seguinte informação. Por qual motivo o caminhão de lixo não está passando nos bairros Nossa Senhora de Fátima, Babilônia e Simeão Ferreira, na parte da manhã? O vereador foi questionado pela população que o lixo fica muito tempo nas cestas, causando muita sujeira. Requer também da secretária de Meio Ambiente pedido da seguinte informação. A empresa responsável pela coleta do lixo tem a obrigação de manter quantos caminhões diariamente nas ruas? E quantos caminhões tem hoje fazendo essa coleta? Em discussão. Senhor presidente, Pois não. senhores vereadores, colegas vereadores, povo presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor presidente, todo mundo tem a obrigação, a maior parte da população, de ir trabalhar de manhã, né? E geralmente leva o lixo e deixa ali para ser recolhido. E como o caminhão está passando ali nos bairros só à tarde, o lixo fica exposto no chão, né? E os cachorros rasgam, como tirar as lixeiras, né? Então está sendo jogado do chão, incorretamente, porque deveria estar, né, espendurado. Mas como está faltando conscientização à população nesse sentido, o povo está jogando no chão e esse lixo está ficando espalhado, né? Agora, com esse período de chuva, com essa chuva forte, né, estão sendo levados aí para poder poluir os rios, né? Então, uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum. E o caminhão está passando à tarde, como deveria passar de manhã, né? Que aí resolveria esse problema aí do lixo não ficar exposto no chão durante todo o dia. E parece que é só nesses bairros aí mencionados que o caminhão está passando à tarde. Então, não concordo com isso. Eu quero que o caminhão passe na parte da manhã, né? Que aí esse lixo não fica exposto. E o segundo requerimento também
a gente quer saber quantos caminhões que estão aí fazendo o transporte aí desse lixo. Né? A gente sabe aí que... A gente não sabe, então eu queria saber e quantos estão aí trabalhando. É isso, senhor presidente. Em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Joyce Quirino requer do secretário de Obras a seguinte informação. A rua Paulo Gontijo, no bairro Babilônia, e a rua Pataxós, no bairro Jardim América, fazem parte do plano de asfaltamento do município? Requer da Secretaria de Meio Ambiente a seguinte informação. Informar quais projetos de educação ambiental foram realizados no município e qual o valor do gasto com material educativo. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Esse primeiro requerimento que eu fiz, na verdade, só um pedido de informações mesmo, para saber, porque foi um pedido dos moradores da rua Pataxós e da rua também do bairro Babilônia. E aí, com relação ao segundo requerimento, a partir de tudo que foi levantado aqui na última reunião, o Anderson também está fazendo esse questionamento agora com relação ao recolhimento do lixo, do valor que tem sido gasto com campanhas de conscientização. Eu acho assim que muitas vezes não é gastar, a gente sabe que o município passa por dificuldades, que o Estado não está cumprindo com o seu dever, mas a parte de educação pode ser feita nas escolas, né, com um custo bem baixo. Então, assim, o que eu estou pedindo é se tem sido feito, para a gente ter uma melhora, porque realmente o que o Anderson colocou está acontecendo na cidade. A gente anda na cidade, para todo lado, a gente vê as montanhas de lixo, no bairro São Vicente, no bairro de Fátima, no São José, no Dom Joaquim. Então, assim, os montes de lixo nas esquinas, né, geralmente nos pontos, eles continuam. Então, assim, eu acho que precisa ser feita uma campanha, eu acho que as rádios na nossa cidade não precisa gastar, eu acho que todas se disponibilizam a estar ajudando nessa campanha. As escolas também, com certeza, vão aderir, as estaduais, municipais, né? Então, eu acho assim, que é uma questão assim, de trabalhar mesmo essa parte da campanha educativa. Muito obrigada. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Um requerimento de minha autoria aqui. Requer aos vereadores que seja encaminhada moção de congratulação e aplauso ao 7º BPM pelos relevantes serviços prestados em prol da segurança do município de Bom Despacho. Justificativo. O esforço empreendido pela PM na atuação contra o crime, tanto na repreensão quanto na prevenção, tem sido fundamental para diminuir índice de criminalidade. Por essa razão, encaminho o requerimento para aprovação dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Nós temos notado ao longo aí principalmente desse ano, que deu uma diminuída. Isso fruto exclusivamente realmente do trabalho que a polícia está fazendo, ostensivo, de repreensão, de prevenção. E achei por bem fazer esse encaminhamento aí para os senhores. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontra, contrário se manifesta. Aprovado. Projetos em tramitação. Projeto de resolução número 42, 2018, de autoria dos vereadores, que altera o artigo 9º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Despacho. Parecer das comissões foi pela aprovação do projeto com emendas. Eu solicito à vereadora doutora Rosa fazer a leitura das emendas. Os vereadores abaixo assinados, confluto no artigo 211, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Despacho, propõe emendas ao projeto de resolução 42/2018, que modifica o artigo 9º do retrocitado regimento nos seguintes termos. Inclui o parágrafo único no artigo 9º, que passa a vigorar com a seguinte redação. O candidato à presidência da mesa da Câmara deverá apresentar, junto com seu pedido de inscrição, um plano de ação do que pretende realizar durante seu mandato, abrangendo, no mínimo, os serviços públicos prestados à comunidade, as atividades voltadas para a função legislativa junto à comunidade, reformas e melhorias em infraestrutura física e tecnológica, tramitação dos processos legislativos e outros, contratação e capacitação de pessoal,
Bom Despacho, 26 de outubro de 2018. Vereadores, Fernando Branco, Pose, delegado. Ponto, presidente. Coloco as emendas em discussão. Senhor presidente, essas emendas foram apresentadas com o objetivo de trazer plena transparência para a gestão realizada pela Câmara Municipal. Na verdade, o objetivo é que todas as ações que envolvam a Câmara sejam propostas pelos candidatos no ato da sua inscrição, para que os vereadores que são responsáveis por escolher a mesa diretora possam conhecer quais são os objetivos dessa mesa. Muito obrigada. Senhor presidente, com a palavra. Pois não, vereador. Só ir complementando o que a doutora Rose já falou, da minha pouca experiência política, vamos dizer assim, não de vida, que a gente vive e aprende um pouco de tudo, né, senhor presidente? O que eu tenho visto na política é que, infelizmente, a maioria das pessoas que se candidatam quer um alvará para fazer o que bem entender. Né? Planos só existem no papel, né? Vamos dizer assim. Né? O cara coloca lá 300 mil coisas para fazer e depois não faz. Né? E o que acontece geralmente? Os verdadeiros objetivos ficam obscuros. Né? Faça-se uma base para conseguir candidatar a determinado cargo, e através dessa base, né, que fica sempre obscura, você não sabe o que é que foi prometido, né, aquela base, geralmente, o que fica obscura, ela é cumprida, né, senhor presidente? O cara promete cargo, promete salário, promete uma série de coisas, de benesses aí, para ganhar o voto daquela pessoa. E o que realmente é importante, que o cargo político é voltado para o povo, né, geralmente isso fica obscuro, senhor presidente, ele não sabe o que realmente a pessoa vai fazer. Nós estamos aí às vésperas de uma eleição. Então surgiu essa oportunidade de emendar justamente para quê? A quem for candidato tem que dizer, não é para nós não, senhor presidente, tem que dizer para quem está lá fora, nosso povo, o que ele vai fazer aqui. Né? Porque senão é muito difícil você votar num candidato, esse ou aquele, sem saber que realmente quais são os seus planos, né? Porque esse negócio de conversa de pé de ouvido, senhor presidente, eu já aprendi em um ano e pouco que geralmente não são cumpridas. Então, eu acho que é muito justo que seja aprovada essa emenda para o vereador mostrar que realmente quer ser transparente desde agora, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, caros colegas, eu respeito a emenda dos dois vereadores, onde eu sou composto pela comissão, e votei contrário, porque eu entendo que a pessoa, para candidatar na Câmara, primeiramente, ela tem que obedecer o regimento interno, a lei orgânica, e realmente ter transparência e adotar as coisas que estão sendo bem feitas na Câmara. Através de um projeto só, de anexar o programa de governo, e o que acontece? A chapa que é feita na Câmara não é uma chapa única. Às vezes, um candidato a presidente, geralmente a chapa sai diferente do que foi apresentado. Às vezes, o presidente é de uma chapa, o vice-presidente é de outra. Então, acho que quando o presidente se manifesta, o pré-candidato manifesta para ser presidente, o que eu analiso é o seguinte, a transparência da pessoa, se realmente é a pessoa que eu devo confiar o voto, né, e torcer para que ela realmente faça um trabalho bom. Tenho certeza que as eleições estão chegando, qualquer um candidato que fosse candidatar e ser vencedor, tem certeza que os trabalhos bons vão ser mantidos, né, a ética vai prevalecer e também a transparência. Então, assim, eu entendo, por ser uma chapa que às vezes pode ser uma chapa mista, eu acho que isso aí, o plano de trabalho só, não vai fazer obrigação. Eu acho que a gente tem que confiar em quem a gente vota para que realmente possa ser nos representado à altura aqui na casa. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Dentro disso que o Marcelo falou, eu concordo com ele também. Né? Essa Câmara ela foi praticamente toda renovada, né? Porque as pessoas esperam que as pessoas aqui cumpram o que elas prometem, né? E que realmente tenham um compromisso com a comunidade, né? Um compromisso realmente com as pessoas.
Então, assim, a partir disso, eu acho que promessas, eu acho que o que a gente tem que fazer é seguir a lei e o regimento. Então, a lei foi feita para ser seguida. E eu acho que essa questão de ficar fazendo trocas de favores, de cargos, eu acho que isso tem que acabar, com certeza. Eu acho que as pessoas têm que estar aqui por conhecimento, por capacidade, né, critérios técnicos. Então, é isso que a gente espera desta nova mesa diretora desta Câmara Municipal. Muito obrigada. Muito bem. É a casa da democracia, a eleição se aproxima. Esse presidente já, não que esteja cansado, mas já procurou nesses 2 anos, né, quase 2 anos, cumprir aí a sua missão, então agora é passar para outro. Vamos aproveitar os ventos aí das renovações, né? Então, e que aquele que candidatar e que for eleito, né, trabalhe realmente pensando no povo de Bom Despacho. Mas eu coloco as emendas em votação. Vereadores favoráveis à emenda, às emendas, permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Quatro votos contrários, 3 votos. Então a emenda eu vou fazer uma consulta aqui ao procurador, porque se tratando de alteração de regimento, tem um fórum, tem um quórum especial, né? Então, a emenda foi rejeitada. Então, rejeitada a emenda. Agora nós vamos colocar o projeto em votação, em discussão, em primeira discussão. Só preciso escrever aqui que eu leio. Eu leio, então. Coloca o projeto em primeira e única discussão. Quer que lê o... Vamos ler o projeto, né, ou não precisa? Fazer a leitura, vamos fazer a leitura do projeto. Pouca coisa, então... Altero o artigo 9º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Faço saber que a Câmara Municipal de Bom Despacho, considerando a necessidade de alinhamento do seu regimento interno com a Lei Orgânica de Bom Despacho, aprova e promulga a seguinte resolução. O artigo 9º do Regimento Interno da Câmara Municipal, resolução número 685/2012, passa a vigorar com a seguinte redação. O mandato da mesa terá duração de 1 ano, permitido uma recondução ao cargo na eleição subsequente. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Bom Despacho, 8 de outubro de 2018. Em discussão, em primeira e única discussão, projeto de resolução 42. Em votação. Vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei seguinte aqui é o 48, de autoria do chefe do Executivo,
que autoriza o município de Montes Baixos a celebrar termo de cooperação com o município de Pará de Minas para execução de serviços assistenciais especializados na área de saúde. O parecer das comissões foi pela aprovação do projeto com emendas. Nesse momento, a nossa secretária de saúde acabou de chegar. Até gostaria de convidá-la a fazer parte da mesa aqui. E, na oportunidade, Neide, de repente você fazer para nós algum esclarecimento, uma vez que os anexos a esse projeto só chegaram agora de tarde. Leide, com a palavra você pode fazer aí as explanações referente ao projeto. O projeto está praticamente, está quase que aprovado, né? Mas é importante essa sua, porque tem algumas dúvidas, então a gente aproveita e esclarece, né? Fique à vontade. Obrigada. Boa noite, presidente Vital Guimarães, doutora Rose, Marquinho, vereadores e público. Sobre esse termo de cooperação que estamos solicitando aprovação aqui do Legislativo, para uma parte integrante das cirurgias fila zero de espera. Então, nós já estamos realizando com a Santa Casa, através de um contrato com o ICISMEP de Betim, e também, agora nós queremos fazer esse contrato com Pará de Minas, o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Mas como Pará de Minas é um município pleno dos seus prestadores, o que significa isso? É a mesma coisa de Bom Despacho. Então, quando o município é pleno, ele não depende do Estado. Aí, o outro município não pode entrar, por exemplo, Bom Despacho não pode entrar no município de Pará de Minas e fazer contrato com os prestadores, no caso o hospital. A mesma coisa, se outro município quiser fazer contrato com a Santa Casa de Bom Despacho, não pode fazer, tem que fazer com o município de Bom Despacho. Então, por isso que precisa ser feito com o município de Pará de Minas. E isso é muito bom, porque a ideia é exatamente fortalecer os municípios. E ele é bastante interessante, esse termo de cooperação, porque aí nos vai dar tranquilidade o seguinte: primeiro, e tem esses dois principais objetivos, esse termo de cooperação. Primeiro, é que Pará de Minas vai realizar algumas cirurgias que a Santa Casa não consegue fazer. Por exemplo, algumas de pessoa idosa, que para a segurança precisa de um CTI, nem Pará de Minas tem, nós por enquanto ainda nós não temos, então faz necessária essa presença do CTI. E outra também porque como o objetivo, né, da administração fazer todas as cirurgias até 31 de dezembro, pode acontecer da Santa Casa não dar conta de tamanha demanda, né, uma vez que nós, há muito tempo, a gente não consegue fazer cirurgia com recursos dos governos estadual e federal. Então, nós estamos fazendo só com recurso municipal, né? Desde o ano passado, que a gente já começou com o PROCI, e esse ano nós estamos dando continuidade. Então, se porventura a Santa Casa, em termos quantitativo, não conseguir fazer, nós temos essa opção de estar mandando para Pará de Minas. Mas deixar bem claro, nós só vamos mandar se a Santa Casa não conseguir fazer o que ela tem condições de fazer. Porque também acontece assim, de a Santa Casa
não conseguir, por exemplo, equipe técnica, principalmente com médico. Vou dar um exemplo aqui de uma especialidade que é o otorrino. Então, o otorrino hoje, nós estamos, né, o ICISMEP está fazendo para nós, mas em Betim e Ibirité, porque a Santa Casa não dispõe do médico especialista para fazer. E tem também outras, né, que agora, por exemplo, a urologia também, que só foram feitas 3 até agora. Então, é mais uma opção para a gente realmente conseguir dar esse retorno para o paciente que está na fila de espera. Neide, surgiu uma interrogação, não sei se alguém perguntou isso aí. Perguntou não, né? Por exemplo, vai ser feito com o Hospital de Pará de Minas. A cirurgia vai ser feita no hospital, mas o termo de cooperação tem que ser com Pará de Minas. Tem que ser entre os municípios, Bom Despacho e Pará de Minas. Porque ela é gestão plena. Por isso, nós precisamos fazer com o município. Não podemos ir diretamente lá e contratar o prestador. Porque ela é por causa da plenagem dele, igual o Bom Despacho. Devido à gestão plena, então. Exatamente. Tá bom. Mais alguém? Eu gostaria de fazer mais algumas perguntas. Uma das dúvidas que surgiu na hora que a gente viu a lista é porque a urologia não tem nada aqui, né? Então, provavelmente, a urologia vai ficar toda aqui. A urologia, nós sentamos, né, conversamos com a direção do hospital também, embora estamos fazendo com o município de Pará de Minas, que estava presente, mas também conversamos com a direção do hospital Dona Senhora da Conceição. Eles estão, a questão da urologia, eles têm uma expectativa de fazer, mas nesse momento nós não colocamos aí, porque também eles não têm os equipamentos. Eles têm até o urologista, mas não tem equipamento, que no caso é a laser. Então, por isso, nós achamos até melhor não colocar. Né? Mas aí, nós colocamos que, se for como um acordo entre as partes, que a gente pode expandir, né, esse valor e esse quantitativo de cirurgias. Aí, se eles derem esse retorno para nós antes da Santa Casa, aí a gente fecha com eles. Outra questão que eu queria saber, Neide, também é que o valor total desse contrato que vocês estão fazendo, de cooperação, são 145 mil. Qual que é o valor total para cirurgias? Porque na época do ProCir era 800 mil, né? Então, assim, aí depois virou o ano, mas eu queria saber qual que é o valor total que vai ser gasto com as cirurgias. Olha, vereadora Joyce, nós já fizemos o primeiro aditivo diretamente com a Santa Casa, no valor de, se eu não me engano, 220 mil. Mas, assim, eu vou ter que olhar os valores certinho, porque como a gente já está nós fizemos um com a Santa Casa direto, um com o CISMEP e agora com o Pará de Minas, mas, assim, o valor certinho eu não sei te falar, porque eu sei que o maior, se eu não me engano, foi um de 220, o maior com o CISMEP de 540 e esse agora de 140. Mas deixa eu certificar e eu te mando, tá ok? Mais alguém? Tá tudo tranquilo, então. Podemos ir para a votação? Eu coloco o projeto em votação. Em discussão. Já foi as emendas, né? Então, as emendas em discussão. Eu vou pedir à vereadora fazer a leitura das emendas. Parecer ao projeto de resolução. Ao projeto de lei 48/2018. Analisado pela Comissão Permanente supracitada em reunião ordinária, projeto de lei 48, que autoriza o município de Bom Despacho a celebrar termos de cooperação com o município de Pará de Minas para execução de serviços assistenciais especializados na área de saúde. Após discussão, opinamos pela sua aprovação com as seguintes emendas, numeradas consoante artigo 113, parágrafo 1º do Regimento Interno. Primeira emenda, de redação, altera o caput do artigo 1º da propositura, que passa a vigorar com a seguinte redação. Fica o município de Bom Despacho autorizado a estabelecer, firmar e celebrar termos de cooperação com o município de Pará de Minas,
para a execução de serviços de saúde voltados exclusivamente ao Sistema Único de Saúde, SUS, nos termos da minuta de termos de cooperação, constante no anexo único desta lei, observados os princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Saúde. Segunda emenda, altera o caput do artigo 2º da propositura, que passa a vigorar com a seguinte redação. O termo de cooperação terá prazo de vigência durante 12 meses, contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, por meio de termo aditivo, até o máximo de 60 meses, nos termos do artigo 57, inciso 2 da Lei 8.666, de 93. Terceira emenda, de redação insupressiva. Altera o caput e exclui o parágrafo único do artigo 3º da propositura, que passa a vigorar com a seguinte redação. O termo de cooperação de que trata o artigo anterior terá por objetivo a realização de transferência de recursos públicos, caracterizada como prestação de serviços de saúde, e os valores dos serviços profissionais das cirurgias eletivas solicitadas terão como referência máxima 2,5 vezes tabela SUS SIGTAP. Parágrafo único, excluído. Quarta emenda de redação, altera o caput do artigo 5º da propositura, que passa a vigorar com a seguinte redação. A transferência tratada nessa lei subordinar-se-á a todas as regras estabelecidas pelas demais normas legais de regência, inclusive resoluções do Tribunal de Contas, ainda que entre em vigor após a vigência desta lei. Quinta emenda, modificativa, altera o anexo 1 da propositura, incluindo o Hospital Nossa Senhora da Conceição, mencionado no corpo da minuta de termo de cooperação técnica, como partícipe anuente, passando a vigorar com a seguinte redação. Partícipes: município de Bom Despacho, município de Pará de Minas, partícipe anuente, Hospital Nossa Senhora da Conceição. Sala de comissões, 5 de novembro de 2018. Comissão de Justiça, Legislação e Redação Final, Saúde, Educação, Saneamento e Meio Ambiente. Neide, esse projeto chegou aqui para nós semana passada, 4h30 da tarde. Então, quer dizer, não teve prazo de análise. Aí, encaminhado o projeto, tinha os anexos chegaram agora. Isso dificulta o trabalho da Câmara. Inclusive, eu até passei para o jurídico aqui e para a secretaria, que nós, inclusive, não vamos nem receber o projeto aqui que não tiver impacto financeiro, que não tiver realmente, porque complica. Porque a gente tem que fazer uma análise aqui muito atabalhoada, tem outros projetos para entrar na casa, e acabou nós tivemos que parar para analisar esse projeto, né? Inclusive, tem uma emenda, que talvez com essa questão da plena aí possa até mudar, e talvez até, não sei, o advogado está até olhando aqui. Mas eu queria aproveitar esse momento e pedir para que realmente, assim, se tem um anexo, se tem um impacto financeiro, já encaminhar para a gente, né, dar celeridade para vocês, porque nós aprovamos agora esse projeto, foi mesmo pensando na população que está aí precisando das cirurgias, porque não teve prazo hábil para uma análise da forma que precisava, né? Eu gostaria de contar com essa colaboração lá da Secretaria, da Prefeitura. Você quer fazer mais alguma consideração? Só falar, senhor presidente, que realmente foi bastante corrido, né, porque demora muito para a gente elaborar, e foi assim, pensando como zerar a fila de cirurgia, que pensamos fazer termo de cooperação com outros municípios. Tentamos também Divinópolis, mas foi sem sucesso. E com Pará de Minas nós conseguimos. Então, realmente, eu até peço desculpas, que foi muito corrido mesmo, mas, assim, também se não fosse dessa forma, nós não conseguiríamos fazer
essas cirurgias até 31 de dezembro. Tá? E Tá. quanto ao anexo, eu acredito até que foi por esquecimento na hora de colocar que não foi enviado os anexos. Mas a gente fica aí, estaremos atentos sim a mandar com antecedência para análise. Obrigada. Muito bem. A Câmara tem feito a sua parte dentro do possível, né? Inclusive, especificamente nessa questão das cirurgias. Nós fizemos uma devolução de recursos para a Prefeitura em maio, da ordem de 500 mil, e vamos fazer outra devolução agora, em novembro. A mesa diretora vai estar fazendo essa devolução, algo em torno também de 500 mil, que está acertado com o prefeito lá de fazer uma aplicação em cirurgias, para contribuir, né, a contribuição da Câmara para zerar essas filas. Entendeu? Coloco as emendas, então, em discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Coloco o projeto em primeira discussão. Senhor presidente. Pois não. Embora eu sei que o projeto de lei que veio para essa casa tenha interesse público relevante, o vereador fez um voto de confiança, vamos dizer assim, com a população, de votar conforme a Constituição. E pensando nisso, senhor presidente, infelizmente não houve tempo para que este vereador verificasse todos os pontos, vamos dizer, legislativos aqui, para a gente dar uma resposta, vamos dizer, convincente, se esse projeto é constitucional ou não. Mas eu quero fazer aqui algumas considerações que eu acho que são pertinentes. No direito administrativo, contrato e convênio são coisas diversas. O município tem plena competência para celebrar convênios e contratos. Ele não precisa de lei. Não existe nenhuma lei municipal, estadual, federal, nem a Constituição subordina a lei à celebração de convênio. Ou seja, o município poderia fazer isso numa canetada, se ele quisesse. Esse é o meu entendimento. Segundo, a partir do momento que a Câmara Municipal autoriza por lei um convênio, ele fica impedido de fazer o controle externo. Porque cabe à Câmara fazer o quê? Esse controle dos atos do Poder Executivo. A partir do momento que você autoriza, no meu modesto entendimento, você fica... Como é que você vai dizer amanhã que está errado? E outra coisa importante, senhor presidente, o prefeito, chefe do executivo de qualquer município, eu estou falando de forma genérica, quando ele celebra um contrato, um convênio, ele está passível de sanções e de controle dos órgãos, inclusive da Câmara. A partir do momento que ele ganha autorização legislativa, fica mais complicado, já que o vereador ele é inviolável por suas palavras e votos. Isso está na Constituição Federal. Né? Eu estive pesquisando sobre o tema, sobre essa questão de exigência legislativa para convênio. O que eu encontrei até agora, senhor presidente? Por isso que eu estou dizendo que são considerações iniciais, que eu acho que essa questão tinha que ser amadurecida ainda. O que eu encontrei? O Supremo Tribunal Federal já decidiu reiteradamente, é o contrário, que é vedado a inclusão de legislação que obrigue a prévia autorização legislativa para celebração de convênios. Ou seja, o Supremo entende que não se deve condicionar autorização legislativa para convênio, porque o município... Porque, vamos imaginar, senhor presidente, também de forma genérica, vamos imaginar que uma Câmara Municipal, o prefeito não tem a maioria. Se ele tivesse que, toda vez, ao fazer um convênio, ter autorização legislativa, a Câmara poderia vedar esses convênios e ele ficar os 4 anos sem fazer nada. O senhor já pensou? Você é o prefeito. Aí só manda toda vez aqui pedindo autorização para fazer um convênio. Aí a Câmara diz, não, não. Como é que o senhor vai governar? Então, eu no meu modesto entendimento, salvo posterior análise, eu entendo que não há necessidade de legislação desta casa e nem do Poder Executivo
para a celebração do convênio. Por isso, senhor presidente, eu vou me abster de votar nesse projeto até eu ter um entendimento diferente sobre esse assunto, senhor presidente. Vou só me abster, porque eu não sou contra o convênio. Eu acho até que o município pode fazer amanhã numa canetada. Com a palavra, senhor presidente. Perfeito. Pode falar. É só a título de contribuição, porque nós temos realmente a Constituição Federal. Mas nós temos a Lei Orgânica Municipal, que é a nossa Constituição do município. E a Lei Orgânica do município obriga que todos os casos de convênio sejam passados pela Câmara Municipal. Então, está lá no artigo 9º, inciso 14, essa obrigação. Então, o prefeito, ele não pode desrespeitar a lei orgânica do município, sob pena de responder por improbidade. Então, embora a Constituição Federal não trate, nós temos uma lei orgânica municipal, que é a nossa Constituição Federal, que determina. Então, ele não pode celebrar nenhum convênio sem que passe por essa casa, senão ele estaria descumprindo a lei orgânica do município. Então, está lá no artigo 9º, inciso 14, essa determinação legal, Fernando. Então, eu entendo que nós vamos ter que analisar em decorrência, não da Constituição Federal, mas da Constituição Municipal, que é a lei orgânica. Pela ordem, senhor presidente, só para esclarecer, eu entendo, por isso que eu disse que a gente tem que amadurecer isso, senhor presidente, porque essa norma ela é inconstitucional, essa que está na nossa lei orgânica. Porque o Supremo Tribunal Federal, isso eu já pesquisei, já decidiu reiteradamente que qualquer norma estadual ou municipal ou federal que subordina a celebração de convênio à prévia autorização legislativa é inconstitucional. Só essa minha final. Muito bem. Nossa, presidente. Só com a palavra aí, senhor presidente. O vereador Fernando Branco, eu acredito que, embora nós tenhamos essa posição do STF, nós temos a lei que determina. Então, o nosso município já passou vários convênios aqui. Nós já votamos vários convênios em decorrência dessa exigência da nossa lei orgânica. Então, o que eu sugiro posteriormente, né, eu sou favorável, vou votar em decorrência dessa exigência dentro da lei. Até vejo também assim que nós estamos realmente analisando o projeto numa urgência muito grande, todos voltados realmente para o objetivo de atender a sociedade, a população, mas a lei está em vigor e ela exige que passe. Então, nós estamos analisando com base na nossa Constituição Municipal. E ela diz para passar, nós estamos analisando, e o prefeito, enquanto existir na nossa lei, ele tem o dever de mandar para ser analisado pelos vereadores. Pois não, vereador Marcelão. Senhor presidente, você já iniciou aí a fala aí, né, dos projetos vir com antecedência, que é muito importante, né, das comissões estar realmente discutindo e analisando mais profundo. Mas eu vou votar favorável nesse projeto porque eu acho que isso não é de interesse ao prefeito, é de interesse à comunidade. Então, assim, é o que a gente vê todo dia aqui, pessoa vindo reclamar que está com uma cirurgia para fazer, está na fila de espera. Então, entendo que realmente eu acho que é o bem comum de todos aqui nós aprovar essa lei, porque realmente a gente vai resolver o problema da questão dos pacientes de bom despacho. Coloco o projeto em primeira votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram, contrários, se manifestem. Abstenção do vereador Fernando Branco. Ok. Tá aprovado em primeira votação, com a abstenção do vereador Fernando Branco. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, pedir dispensa de interstício que essa lei possa ser votada em segunda e última votação nessa sessão. Em votação, pedido de dispensa de interstício pelo vereador Marcelo, para que a gente vote o projeto em segunda votação hoje ainda. Em segunda discussão e votação, né? Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado. Coloco o projeto em segunda discussão. Só para finalizar, senhor presidente, eu esqueci de um outro tema, é que o projeto de lei, ele prevê um convênio entre o município de Bom Despacho e o município de Pará de Minas. Entretanto, quem vai prestar o serviço não é o município de Pará de Minas. Então, é outro problema que eu também ainda não verifiquei se existe essa possibilidade, por isso a minha abstenção.
Foi essa a pergunta que eu fiz para a secretária. Só para fazer mais um esclarecimento aqui, como o município é pleno, né, na própria normativa de gestão plena, significa que o município ele é detentor, né, de autonomia de fazer os contratos e convênios. Então, dentro dessa normativa, o município de Bom Despacho não pode ir lá e fazer o contrato diretamente com nenhum prestador, seja ele qual for. E sobre a questão de passar o termo de cooperação na Câmara, nós embasamos também, porque, além do jurídico da Procuradoria Municipal, nós fizemos também uma consulta ao jurídico dos conselhos de secretários de Minas Gerais. Então, eles, inclusive, mostraram para nós se eu não me engano aqui, porque já tem mais tempo, eu não tinha pensado em vir aqui falar, mas já tem também, não me lembro agora se é uma portaria, uma lei, que inclusive tem o artigo 9º que fala que nós temos que passar para aprovação do Legislativo. Então, além da Lei Orgânica Municipal, tem também essa exigência. Coloco o projeto em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como se encontram, contrários se manifestem. Aprovado com a abstenção do vereador Fernando Branco. Caminhando para o encerramento, palavra livre. Com a palavra, senhor presidente. Pois não. Não poderia deixar aqui de agradecer e parabenizar a toda a comissão, a todos os servidores da Câmara, né, que se envolveram, que ficaram responsáveis pelo acontecimento do nosso evento na quinta-feira passada, pelo brilhantismo, pelo profissionalismo, pela organização e competência de todos, né? Em especial ao Bruno, ao Vaguinha, Marinelli, a Sãozinha, o Luiz e a todos que estavam envolvidos, a toda a equipe. Parabéns para vocês e muito obrigada. Uma boa noite a todos. Boa noite. Pois não, vereador Anderson do Gás. Senhor presidente, eu quero deixar só registrado aqui que a Copasa mandou aqui um aviso que vai cobrar o tratamento de esgoto, né, a partir de dezembro, baseada na empresa Arsai, né, que delibera aqui por ela o índice, né, que também que ela diz que está sendo fiscalizada por ela. Então, eu quero deixar aqui que este vereador não concorda com essa cobrança, né, e que a gente tem documento em mãos, né, que fala que essa empresa não está mais fiscalizando ela, então ela não pode usar, né, os índices, né, que está sendo usado por essa empresa Copasa, que fala que é a Arsai. Então, semana que vem a gente vai estar aí trazendo os documentos necessários para provar que realmente ela não pode continuar cobrando o esgoto aí e da população, até que ela prove que esse esgoto está sendo tratado ao município, porque agora quem fiscaliza ela é o município, não é mais a Arsai. Então, é isso aí, as minhas palavras nessa noite. Boa noite a todos, senhor presidente, que eles nos acompanham pela internet, por presente. Muito obrigado, boa noite. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não. Aproveitando que a secretária está aqui, e eu vi que aqui no início da reunião, né, tem um projeto de lei do chefe do executivo que autoriza o município de Bom Despacho a ceder servidores públicos municipais ao lactário e posto de puericultura Menino Jesus. Eu queria, aproveitando que a Neide está aqui, eu gostaria de saber, né, e hoje a reunião foi rápida, qual que é o motivo desse projeto de lei, que é uma parceria que vocês estão fazendo, né? Eu queria maiores informações a respeito. Obrigada. Boa noite a todos. A verdade é que é a terceirização dos exames de imagem, especificamente agora do raio-x, né? Porque os outros exames de imagens, com exceção do ultrassom,
que nós fazemos parte dele nós fazemos no SESC, a outra parte é terceirizada. Então, a proposta foi assim, em cima de uma análise, né? Teve a oferta do lactário para a gente fazer, porque como o lactário mudou a estrutura agora de radiologia, e quanto mais nesses aparelhos, quanto mais faz em questão de quantitativo, mais barato fica. Então, eles fizeram essa proposta para nós, já tem em torno aí de quase um ano, e nós fizemos essa análise. E eu mesmo olhei, e se a gente ceder, né, os 3 profissionais que são específicos da radiologia, né, que é o radiologista, o técnico em radiologia e o auxiliar em radiologia. Então, o município, para utilizá-los, aí deveria, né, extinguir os cargos, então toda essa legislação. Então, aí nós fizemos essa análise para que acontecesse, né, essa sessão. Então, nós chegamos à conclusão que o município economiza 59 mil por ano, a gente cedendo esses 3 profissionais. Então, assim, essa economia e outra vantagem do exame ser feito no lactário, no caso na Santa Casa, é que, primeiro, pela questão da localização, né, ali na Santa Casa favorece bastante para as pessoas, principalmente quem faz uso de veículo coletivo, de lotação. E também, outra vantagem, é como o raio-x vai estar aberto 24 horas, então nós conseguimos fazer do município algum em caráter emergencial, né, que não for no pronto atendimento, porque se for do pronto atendimento já é de obrigação da Santa Casa de fazer, então a gente vai conseguir também fazer em horários diferenciados dos agendados, né? Mas assim, deixar bem claro que vai ser do mesmo jeito que funciona hoje, através de emenda, através de agenda, em torno aí de 10 minutos para cada raio-x. Então, de imediato, vai ser para a realização de 1.000 exames por mês, salientando que hoje nós não chegamos nesse limite, mas colocamos essa margem de segurança, se caso a gente tiver um aumento. E depois de 1.000, se porventura daqui a alguns anos a gente chegar, a gente voltar a negociar. Tá? Então, assim, para o município vai ser bem vantajoso. Só mais uma pergunta. E seria só o raio-x ou o serviço de ultrassom também estaria? Não, só o raio-x. Só o raio-x mesmo, né? Tá, tá? Joia. Obrigada. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Eu gostaria aqui de parabenizar a equipe que participou da Gincana do Saber, servidores Sãozinha, Alisson Macedo, Flávio, Fabiola, Rodrigo, Marco Túlio, Luiz, o diretor dessa casa e todos os demais, para a realização da Gincana do Saber, que ocorreu aqui nessa casa na última quinta-feira. 2 alunos foram selecionados das 9 escolas. Gostaria de parabenizar o Pedro e o Vitor, o Pedro do Universo e o Vitor da escola Wilson Lopes. Os 2 jovens representarão o Bom Despacho na etapa regional. A Gincana do Saber trata da Constituição Federal, direitos e garantias individuais e vários outros temas. E foi muito bacana, né, essa Gincana do Saber. Eles irão para a regional na segunda quinzena do mês de novembro. E na quarta-feira, dia 7/11 de 2018, todos os vereadores estão convidados para a Câmara Jovem, onde serão debatidos pelos jovens que compõem essa Câmara os problemas de Bom Despacho. Nessa oportunidade, nós temos aqui como convidado o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eduardo Costa. De repente, é uma oportunidade até dessa proximidade com o secretário, para que possa ser tirada alguma dúvida, né, para que haja essa contribuição. Então, eu gostaria de agradecer, e agradecer também o presidente dessa casa, Vital Guimarães, por esses convênios feitos
na busca da conquista da cidadania, do conhecimento das políticas públicas pelos jovens de Bom Despacho. Uma vez que, além da Câmara Jovem, o município ele já assinou outros convênios, expandindo. Hoje nós trabalhamos não só mais com a Câmara Jovem, mas também nós temos aí Parlamento Jovem a nível estadual, e agora nós temos um aluno, o Thales, que está indo para o senador jovem, ainda esse mês. Então, parabéns a toda a equipe, e em especial a Valéria, assistente social, por abraçar com tamanha maestria esse trabalho tão diferenciado. Muito obrigada. Senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, também só queria parabenizar a comissão especial, né, daquele evento que nós tivemos no SESC. Acho que o formato foi bem melhor que do ano passado, foi um evento rápido e bem bonito, e também parabenizar todos os servidores que também colaboraram para que aquele evento fosse um sucesso que foi. Parabéns à comissão, ao presidente e todos os servidores da Câmara. Agradeço da minha parte, inclusive, semana que passou foi uma semana que ficou registrada como uma semana de muita atividade, né? Iniciamos com a reunião ordinária, reunião de comissões, nós tivemos audiência pública, nós tivemos Gincana do Saber e nós tivemos o evento. Então, realmente é o seguinte, a participação da Câmara na vida da sociedade de Bom Despacho, ela é bem ativa. Nós vamos realmente tentar trazer o povo, né, para participar mais, principalmente nas audiências públicas. Inclusive esclarecendo que nós tivemos audiência pública, mas que o projeto continua na casa, aberto ainda a sugestões, né, aquele que estiver nos assistindo aí, quiser contribuir com o código de postura, ainda está em tempo, né? Nós vamos encaminhá-lo para aprovação. Encerramos o ano com esse projeto aprovado, mas ainda dá prazo de contribuir. Anderson. Senhor presidente, eu queria aproveitar a Neide aqui para me fazer um pedido para ela, em nome da população, é que quando a pessoa vai lá para pegar remédio, Neide, com a última data da receita, eles pegam o remédio e depois marca para eles poder voltar, para poder marcar o dia de pegar a outra receita. Então, eu gostaria de saber da senhora se tem como a pessoa já agendar a receita de imediato, quando é o último dia que pega ela, para poder consultar com o médico, sem ter que voltar depois de novo. Vereador Anderson, sobre essa questão da receita, eu venho até numa batalha ferrenha para a gente resolver, porque nós queremos fortalecer e valorizar a consulta de avaliação mesmo do médico, avaliar o paciente, de examinar o paciente. Então, quando a gente coloca para receita, né, até o último dia, e depois a pessoa tem que retornar ao médico, nós queremos que esse paciente realmente seja avaliado. E o outro motivo também para o médico verificar se essa pessoa precisa de continuar tomando esse medicamento, porque nós estamos aí com uma super medicação que às vezes desnecessária. Porque quando eu falo desnecessária, porque exatamente por isso, porque talvez o médico não teve a oportunidade de conversar com o paciente para saber, né, vamos dar um exemplo aqui dos psicotrópicos, para perguntar para o paciente por que você está tomando esse remédio, e além de, não estou falando aqui às vezes de suspender toda aquela medicação, mas quem sabe poderia ir diminuindo. Então isso aí, essa avaliação do médico, ela é assim de extrema importância. Daí o motivo, tá? Então, assim, de realmente o paciente precisar passar pela avaliação médica antes de ter uma nova receita. Senhor presidente, parece que
Sim, eu entendi muito bem, Neide, o que a senhora, né, está passando, mas parece que está acontecendo o seguinte, as pessoas estão tendo que ir lá para marcar o dia de ir lá para poder marcar o dia de fazer a receita, né? A pessoa vai lá, não consegue. Hã? Tem não, mãe. O vereador, vai ter que ser agendado, né? Agora, essa agenda, ela não precisa, né? Ela vai agendar uma consulta normal. E como é para controle de receita, então não tem como a pessoa já chegar lá e ela ser atendida, mesmo porque pode acontecer dela chegar lá e o médico já está atendendo pessoas que não podem esperar o dia seguinte, que é a demanda espontânea. Então, daí a necessidade de fazer agendamento, tá? Muito bem, agradeço a presença de todos, cumprimento aos presentes, aos internautas, senhores vereadores, e em nome de Deus está encerrada a nossa reunião.